Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os assuntos que vão ter destaque e que podem impactar aí o seu dia. Nos próximos 30 minutos, tudo sobre a pandemia de coronavírus nas cidades da região, no Brasil e no mundo. Fique com a gente, informação de qualidade, apurada e checada pelo jornalismo da Cidade FM. Aqui comigo, mais uma vez, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Tiago Sório, bom dia a todos os nossos ouvintes. Sextou, mas não sextará. Seja bem-vindo novamente, Tiago, parabéns. Pai fresco, né, que você fala. Né? Parabéns. Dormindo pouco, viu? Tá dormindo pouco, bastante, né? Seja bem-vindo ao clube, ao né? Time. Ao time, né? Então, seja bem-vindo de volta pra gente ter mais uma força aqui no combate ao coronavírus da Cidade FM e, claro, naquela esperança que nunca morre, que a gente nunca pode desanimar, né, Tiago? Que tudo isso passe logo. E enquanto você precisa ficar em casa, fique com a gente, fique com a Cidade FM. Ou você que já está a caminho do seu trabalho, aí se locomovendo pelas ruas da cidade no som do seu carro, dentro do ônibus, vai nos fazendo companhia e aqui você começa o seu dia muito bem informado também. Além do rádio, estamos ao vivo com nossa live no Facebook. Acesse agora com som e imagem para assistir o nosso programa aqui, para você ficar por dentro sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação a essa pandemia. Acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Tu. Fica à vontade lá para mandar sua mensagem, deixar o seu recado, comentar os assuntos que estamos abordando por aqui. E a gente começa com uma notícia nada legal, né? Itu ultrapassou a marca de 1.000 infectados por Covid-19 desde o início da pandemia. Ontem, outra morte foi registrada no município. E a informação de quem seja a vítima, Luciano? Pois é, Tiago, uma mulher de 29 anos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com doença pré-existente. Essa é a 47ª vítima da Covid-19, vítima fatal, no caso em Itu, que chegou a 47 mortes até o momento. Ontem foram registrados mais 46 novos casos confirmados de Covid. Além dessa morte, o total de casos positivos passou de 984 para 1.030. 860 pessoas já se curaram da doença. Total de óbitos, como eu disse, 47. A cidade, desde o início da pandemia, já teve 2.813 casos suspeitos descartados através de resultados negativos de exames. Ainda tem 118 casos suspeitos que estão aguardando os resultados de exames, sendo 22 em internação clínica e 9 em UTI. E tu tem ainda 2 óbitos suspeitos que também aguardam resultados de exames. E mais uma pessoa morreu por coronavírus em Salto. Além disso, né, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou mais 15 casos positivos da doença. Agora são quantos no total? No total, 441 casos confirmados em Salto, Tiago. 381 pacientes já se recuperaram da doença, 19 óbitos confirmados até o momento. O óbito de ontem, uma mulher de 42 anos. Os casos suspeitos que aguardam resultados de exames, no total 44. Tiago, a gente passa também, durante suas férias, começamos a passar aqui também a taxa de isolamento, a taxa de ocupação dos leitos, né? Conforme as prefeituras começaram a divulgar. Inclusive, sim, vou passar a de Salto e depois passo a de Itu. A gente acabou esquecendo aqui a taxa de isolamento social, ocupação de leitos dos hospitais públicos. Em Salto, o Hospital Municipal, Tiago, para internação na UTI, 66%, 4 pacientes internados. Na internação clínica, 66%, com 8 pacientes internados, isso no Hospital Municipal de Salto. Itu tem 2 hospitais para o enfrentamento da Covid, o Hospital Municipal e o Hospital de Campanha. Na enfermaria, o Hospital Municipal tem 81% na taxa de ocupação de leitos, o Hospital de Campanha 50%. Emergência ou UTI, 75% no Hospital Municipal e 33% no Hospital de Campanha, Tiago. Em Salto, ainda falando sobre ocupação de leitos, né? Hoje a Prefeitura deve inaugurar mais 11 leitos de UTI aí, né, no Hospital de Campanha e tudo mais, e que deve ficar até depois que acabar a pandemia, vai ficar disponível aí para a população, para outras enfermidades e tudo mais, quando precisar de leito de internação aí voltado para a área da UTI. 8:08, seja muito bem-vindo para você ligando o seu rádio agora, aqui muita informação, tudo sobre a pandemia de coronavírus, com destaque especial para as cidades da região. O número de mortes e casos confirmados por Covid-19 subiu em Sorocaba. São quantos no total?
Número total de casos em Sorocaba chega a 8.603. Sorocaba registrou mais 5 novas mortes confirmadas com o novo coronavírus. Ontem, os casos confirmados com a doença passaram de 8.490 para 8.603. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 183. Sorocaba recebeu a notificação de mais 113 novos casos só ontem. Com isso, chega a esse total de 8.603. Desse total, 93 estão internados, sendo 43 em UTI. Total de pessoas em recuperação ou isolamento domiciliar, 523. Já os recuperados totalizam 7.804. A cidade de Sorocaba passou de 371 para 358 pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 88 internados em hospitais da cidade, sendo 43 em UTI. Há um óbito ainda em investigação. 5 mortes ontem registradas, todas elas homens, um de 62 anos, ou 2 de 69 anos, um de 66 anos e um de 38 anos, todos com doenças pré-existentes. Agora, a situação da ocupação de leitos nos hospitais, tanto públicos quanto privados em Sorocaba, está no gargalo, está muito próximo do limite. Nos hospitais públicos, leitos clínicos, o Adib de Jatene tem 16 leitos, estão todos ocupados, 100% de ocupação. CHS tem 8 leitos clínicos, todos ocupados, 100% de ocupação. Hospital de Campanha de Sorocaba, 40 leitos clínicos, 82% de ocupação. A Santa Casa tem 10 leitos clínicos, 100% de ocupação. E o GEPASSE, 26 leitos, com 11% de ocupação. Na UTI, o Adib Jatene tem 35 leitos, com 88% de ocupação. CHS, 20 leitos, 75% de ocupação. O Hospital de Campanha tem 3 leitos de estabilização, 33% de ocupação. A Santa Casa, com 40 leitos de UTI, tem 100% de ocupação. Os hospitais públicos de Sorocaba, portanto, ali já no limite, Tiago. Então, Sorocaba que está na fase vermelha do Plano São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. Vamos falar se Sorocaba pode ou não voltar hoje, a partir de hoje, à fase laranja. 8h11, Votorantim tem 10 novos casos de coronavírus. São quantos no total lá na cidade? 812 casos, registrou apenas 2 casos a mais em 24 horas, 812 casos registrados. O total de recuperados chega a 579, 167 pessoas estão em isolamento domiciliar, 32 internados, sendo 8 em UTI. 34 óbitos confirmados até o momento. Votorantim tem 186 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, 21 suspeitos internados, sendo 2 em UTI. Nenhum óbito suspeito até o momento. Lá tem a taxa de ocupação também dos leitos de UTI? Não foi divulgado a taxa de ocupação dos leitos pela cidade de Votorantim. Aliás, ontem não foi divulgado nem detalhes sobre os casos. Normalmente é desmembrado, foram divulgados somente aquele bannerzinho básico com as informações básicas, Thiago. E mais 18 pessoas testaram positivo para o coronavírus em Porto Feliz. A boa notícia, segundo a administração municipal, é que outras 6 pessoas já se recuperaram da doença. Pois é, Tiago, 415 é o total de casos confirmados em Porto Feliz. 385 pessoas já se recuperaram da doença, sendo 24 em isolamento domiciliar, são 3 em internação clínica, 3 na UTI. 175 pessoas aguardam resultados de exame, são os considerados suspeitos, 170 em isolamento domiciliar, 4 em internação clínica, 1 em UTI. 10 óbitos confirmados até o momento na cidade de Porto Feliz. Indaiatuba contabilizou mais 170 infectados por Covid-19, isso em 24 horas. Há também novas mortes causadas aí pelo vírus no município, né? Mais 3 óbitos com resultado de exame positivo para o coronavírus, total 98 até o momento. Uma mulher de 63 anos, 2 homens, um de 67 e um de 73 anos, todos com comorbidades. O Departamento de Vigilância Epidemiológica também confirmou, como você disse, 170 casos positivos ontem e o total chega a 2.970 pessoas infectadas. Foram descartados 246 casos suspeitos, sendo assim, Indaiatuba
tem 2.825 pessoas aí que são considerados curados já, né, ou estão em estado de recuperação domiciliar, e 47 confirmados estão internados. Ainda há outros 599 casos suspeitos que aguardam resultado de exames. Atualmente há 48 pessoas internadas em leito clínico e 30 em UTI. A taxa de ocupação dos leitos clínicos em Indaiatuba é 83% para o AOC e 57% para o Hospital Santa Inês. Referente aos leitos de UTI, para o AOC 83%, para o Santa Inês 83%. Santa Inês que teve praticamente toda a semana com a ocupação de 100% dos seus leitos de UTI. A situação de Indaiatuba também um pouco delicada, Thiago. Perceba, quanto maior a cidade, maior o problema, né? Jundiaí chegou a 250 mortes por coronavírus. A prefeitura confirmou ontem mais 4 óbitos. Há informação de quem sejam as vítimas? Pois é, Thiago, em Jundiaí são 2 mulheres e 2 homens, uma mulher de 78 anos, outra de 55 anos, um homem de 78 anos sem comorbidades e outro homem de 50 anos. Os outros pacientes, as outras vítimas, todas com doenças pré-existentes. Com essas mortes, Jundiaí passa a contabilizar 250 óbitos por complicações da Covid. Já o número de casos confirmados da doença, 5.444, sendo 4.418 recuperados até o momento. E Cabreúva já contabiliza mais de 500 casos de Covid-19, né? Ontem mais 4 pessoas testaram positivo e uma pessoa morreu, infelizmente. Pois é, Cabreúva não divulga o seu boletim, são há 3 dias, então esse boletim, Thiago, o último que temos é do dia 14, 530 confirmados, 26 óbitos confirmados até o momento, 260 casos recuperados. Cabreúva, que tem um jornalista como prefeito, deveria pensar mais nessa parte de divulgação aí das informações para a população, né? Até porque Cabreúva passa por um surto devido ao frigorífico que foi, inclusive, interditado, onde metade da população que pegou o Covid, pelo menos na cidade, todas saíram do frigorífico. Bom, falamos aqui das cidades da região, vamos integrar também o estado de São Paulo, no geral, num contexto. Já são quantos casos confirmados, número de óbitos? Atualiza pra gente, por favor. 398 mortes registradas em 24 horas. O estado de São Paulo soma 19.038 mortes provocadas pela Covid, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. O estado contabilizou mais 8.872 pessoas infectadas pelo vírus, totalizando 402.048 pessoas já com confirmação da Covid. Do total, 252.699 pessoas já se recuperaram da doença. Há 5.982 pessoas internadas em UTIs, além de 8.884 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos está em torno de 66,5%. No Brasil, passamos de 2 milhões de infectados. Thiago, ontem atingimos a marca de 2 milhões, 12.151 pessoas infectadas pela doença. Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, foram 45.403 novos casos somente ontem. Os óbitos confirmados, 76.688. Só ontem, 1.322 novos óbitos confirmados. Os casos recuperados também aumentaram, aqueles números que a gente gosta de divulgar, 1.296.328 recuperados até o momento em todo o país, Thiago. E olha, pelo terceiro dia seguido, o índice de isolamento social na região, né, não passa aí dos 41%, isso em pelo menos 3 cidades daqui. Indaiatuba é a única com resultado um pouco melhor, né, Luciano? Exatamente, Thiago. Só para relembrar, nossa live está de volta, né, depois de uma queda, mas depois a gente publica e posta o vídeo na íntegra aí para quem quiser acompanhar, quem quiser rever a live do programa de hoje. Vamos lá, quarta-feira em Itu 41%, terça e segunda 40% na taxa de isolamento social. Thiago, aquilo que a gente vinha analisando aqui sempre, né, no programa, Itu estava na fase mais restritiva da quarentena, né, a fase de flexibilização mais restritiva, na fase vermelha desse chamado Plano São Paulo, que é uma bagunça, e apresentava esses índices de 40% a 41%. Sim. Itu está agora na fase laranja, né, com flexibilização, comércio mais aberto, com
claro, todos os protocolos de higiene e segurança, proteção, e está nos mesmos índices. Não mudou, né? Não mudou absolutamente nada. Como eu dizia aqui, na fase mais restritiva, você descia Floriano Peixoto, todas as vagas de estacionamento ocupadas. Impossível a pessoa sair de casa, vir estacionar o carro no centro e voltar para casa. Então, tem algo errado aí. Isso acontece em Salto, que teve quarta-feira 40%, terça 41% e segunda 41%. Isso acontece em Sorocaba, que está numa fase mais restritiva, chegou a ter 100% de todos os hospitais com leitos de UTI ocupados. Quarta-feira 40%, terça 41%, segunda 40%. As pessoas também não estão respeitando a quarentena em Sorocaba. Em Indaiatuba, que mesmo antes de ser obrigada a aderir à fase mais restritiva, já estava tomando medidas mais restritivas. Indaiatuba também vem mantendo uma média de 46% durante a semana, aos fins de semana chegando a 50%, 51%, Thiago. O que é um pouco melhor do que das outras cidades citadas aí. 8h26, e a Prefeitura de Itu inicia, na semana que vem, a entrega do cartão alimentação para alunos da rede municipal. O que chama atenção, né, é que o benefício vai ser entregue 4 meses depois do início da pandemia. Demorou um pouquinho, né? Pois é, Salto, por exemplo, começou a distribuição no primeiro mês, né? Então. Da pandemia. Esse cartão alimentação destinado ao auxílio de alunos da rede municipal de ensino será entregue já na próxima segunda e terça-feira. De acordo com a Secretaria de Educação de Itu, a retirada deverá ser feita pelos responsáveis diretamente nas unidades escolares. Para famílias que possuem mais de um filho na rede municipal, o cartão alimentação será entregue na escola do filho mais velho. Os horários de entrega serão informados aos responsáveis pelos grupos do WhatsApp das escolas. Tem aquele grupo que foi criado especialmente para as escolas. Além do cartão alimentação, haverá também a distribuição do material para a continuidade das aulas remotas e o recolhimento aí das atividades já realizadas. Essa lei que instituiu o cartão alimentação para alunos da rede pública municipal tem validade enquanto não houver o retorno pleno das aulas em razão da pandemia. Cada cartão será recarregado mensalmente com o valor de R$ 55,00 por aluno. Deverá ser aceito nas redes de supermercados existentes em Itu, com uso restrito somente aos gêneros alimentícios, Thiago. E a cidade de Votorantim avança para a fase laranja do Plano São Paulo, e que permite, né, a reabertura do comércio não essencial já a partir de amanhã, mas com algumas restrições, né, Luciano? Cheirinho de tiro no pé, né, dando um passo atrás aí, Votorantim que está colada, germinada com Sorocaba e vivem uma situação complicada. Só para relembrar, né, por causa de Sorocaba, que vive essa situação de gargalo no sistema de leitos de UTI e sistema de leitos clínicos, outras cidades como Itu, que já tem um sistema um pouco mais controlado, cidades como Salto, como Porto Feliz, foram extremamente prejudicadas por causa da volta de Sorocaba à fase vermelha, fase mais restrita. As cidades que estavam já voltando o comércio, né, Thiago, recuperando um pouco da economia das cidades, tiveram que retroceder junto com Sorocaba. E Votorantim é o mesmo caso, né? E o comércio não essencial vai poder reabrir com restrições a partir de amanhã em Votorantim. Durante reunião com o Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia, o prefeito Fernando de Oliveira Souza assinou um decreto municipal que insere a cidade na fase laranja do Plano São Paulo. A medida leva em conta a ampliação dos números de leitos de UTI no Hospital Municipal, também a queda nos números de internações clínicas, sendo um reflexo, segundo a Prefeitura, das ações de endurecimento e restrições anteriores. No entanto, a abertura dos estabelecimentos vai ter restrições de horários. Os estabelecimentos essenciais devem encerrar o atendimento presencial às 7 da noite de segunda a sexta-feira e às 5 da tarde aos sábados e domingos. Já os estabelecimentos não essenciais deverão funcionar em horário reduzido de 4 horas com 20% da capacidade, além de realizar todos os protocolos de higiene. Aí, Sorocaba está fechado, o pessoal sai de Sorocaba, cruza a rodovia e vai para Votorantim. Vai causar aquela polêmica que já ocorreu anteriormente, principalmente no shopping Iguatemi ali, né, que fica entre a divisa entre Sorocaba e Votorantim. Exatamente. O lado de Sorocaba fechado e a parte de Votorantim funcionando. A metade antiga do shopping, vamos dizer assim, a parte chamada Esplanada fica em Sorocaba. Isso. E a parte do Iguatemi em Votorantim. Vai causar polêmica, né? Com certeza. Ainda falando na região de Sorocaba, no entanto, né, deve definir ainda hoje se migra ou não para a fase laranja, o que tudo indica que não, né? Então,
Aí vai depender da prefeita Jaqueline Coutinho, né? Lembrando que quando Sorocaba começou a ter um número muito grande de infectados, muito grande de mortes, eles queriam reabrir totalmente a cidade. E não é bem assim, né? A prefeitura prorrogou até o dia 30 o estado de calamidade pública. Esse decreto estendeu também até o fim do mês a determinação que proíbe o atendimento presencial de comércios classificados como não essenciais. Hoje, a prefeita Jaqueline Coutinho deve fazer uma nova coletiva de imprensa por volta das 3 da tarde. Segundo a Secretaria de Comunicação, ela vai anunciar se a cidade continuará na fase 1, que é a fase vermelha, ou avançará para a fase 2, a fase laranja. Aí, claro, tem toda a pressão dos comerciantes, né, Tiago? Toda a pressão da população. Já tivemos manifestações lá em Sorocaba. De acordo com o Executivo, a prorrogação acontece diante da necessidade de adoção de medidas que inibam a curva de contágio de Covid-19. Tivemos um dia que Sorocaba, em apenas 24 horas, chegou a registrar quase 900 casos novos infectados. Em 24 horas, 900 casos. É muita gente em um dia, Thiago. Se Sorocaba progredir, né, para a fase laranja, a prefeita vai precisar editar esse decreto, né, que estabelece aí o fechamento do comércio, pelo menos até o final desse mês de julho, né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Plano São Paulo é uma bagunça justamente por causa disso, porque o Plano São Paulo ele organiza a flexibilização por regiões, o que não poderia acontecer, pois a região toda de Sorocaba voltou para a fase laranja. Sorocaba está na fase laranja, sim, né? Está na fase vermelha devido a um decreto municipal que pode endurecer e não relaxar o decreto estadual. Então, perceba, a capital paulista, onde é o pico da doença no estado de São Paulo, reabriu tudo, né? Está reabrindo academias, reabrindo restaurantes, avançou para a fase amarela. Como pode? Então é difícil de entender quais os critérios usados. A gente vê os números, acompanha os números, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Deve ter, acredito eu, né, uma questão política e econômica, uma força, né, que está aí estimulando e fazendo com que o prefeito e o governador tome essa decisão, principalmente lá na cidade de São Paulo. Grande abraço para todo mundo, um ótimo fim de semana. É isso aí, Thiago. Ótima sequência de trabalho para você. Seja bem-vindo novamente. Agora, obrigado. Mais um ano direto sem tirar férias, né? Apesar que amanhã você já tá de folga, né? Amanhã estou de folga. Que maravilha. Você viu que beleza? Pois só não vai fazer churrasquinho, convidar pessoas, porque não pode, né? Valeu, pode. Thiago. Grande abraço para você, ótimo fim de semana para todo mundo. A gente se fala na segunda a partir das 8 da manhã. Valeu, Luciano. É isso aí. Muita informação para você aqui em 104,7. Na volta dos comerciais tem música também para animar essa sexta-feira.